Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora um curso completo sobre derivadas e nessa primeira aula, pessoal, veremos os coeficientes de uma reta, já que esse conhecimento é muito importante para que você entenda bem o restante das aulas aí sobre derivada, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir e principalmente, pessoal, divulgue, compartilhe esse trabalho, já que ele é totalmente gratuito e além de ajudar você, pode ajudar aí muitos outros alunos. Beleza? Vamos começar? Então vem comigo aqui. Então, pessoal, primeiramente, vamos começar aqui com os coeficientes da reta. Ferreto, quais são os coeficientes da reta? Primeiramente, vamos começar aqui com o coeficiente angular. Olha só o que diz aqui, ó. Seja A e B dois pontos distintos do plano cartesiano, tá? Então, os pontos A e B estão aqui com as suas coordenadas, tá? Então, continua assim, ó. Então, o coeficiente, olha só, o coeficiente angular, que normalmente, pessoal, é representado pela letra M, tá? Do segmento de reta AB é dado por, e nós temos aqui embaixo a fórmula dele. Então, pessoal, aqui no plano cartesiano, vamos imaginar aqui dois pontos. Vamos colocar aqui, ó, o ponto A, ok? Esse ponto A, ele possui abscissa XA e possui ordenada, ou seja, o valor do y, vamos chamar aqui, ó, y do ponto A. Tudo bem? Vamos colocar, por exemplo, aqui assim, ó, um ponto B. Por exemplo, aqui assim está o ponto B. Esse ponto B, ele possui abscissa, ou seja, valor do x, B, e possui a sua ordenada, ou seja, YB. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, ó, o segmento de reta AB. Vamos colocar aqui um segmento de reta que vai do ponto A até o ponto B que nós temos aqui. Pessoal, o coeficiente angular ele está diretamente relacionado com a inclinação de uma reta ou com a inclinação de um segmento de reta. Mas o que vem a ser a ele? Pessoal, o coeficiente angular é a variação na vertical, ou seja, no eixo y, pela variação horizontal, ou seja, no eixo x, em uma determinada reta ou em um determinado segmento. Querem ver? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, se eu completar, por exemplo, esse segmento de reta aí, formando aqui, ó, um triângulo retângulo, tudo bem? O que nós temos na vertical aqui, ó, é a variação no eixo y desse segmento de reta. Então, essa variação aqui no eixo y, eu posso representar, por exemplo, por ΔY, ok? Enquanto que a variação aqui, ó, no eixo x, eu posso representar por ΔX, tudo bem? Mas o que vem a ser a variação ΔY? Pessoal, a variação ΔY seria o quê? Ó? Seria todo esse comprimento que vai daqui de cima até lá embaixo, menos esse comprimento aqui. Ou seja, pessoal, seria todo o YB, tudo bem? Menos o valor aqui, ó, YA. Aí nós ficaremos apenas com o ΔY. Ou seja, nós vamos ter, então, o YB menos o YA, representando a variação na vertical, beleza? Agora, em relação à variação na horizontal aqui, o ΔX, a ideia é a mesma. Ou seja, será o x do B, tudo isso daqui, ó, né? Menos esse comprimento que é o x do A. Então, vamos lá, vamos escrever aqui, ó. É o x do B menos o x do A. Beleza? Então, pessoal, vamos colocar aqui, ó, que o coeficiente angular eu vou representar pela letra M, tá? Mas você pode representar por outras letras. Alguns livros colocam com a letra A, mas eu vou colocar com a letra M. E esse coeficiente angular, pessoal, é então o quê? A variação na vertical, que seria o ΔY, pela variação na horizontal, que seria o ΔX. Substituindo, nós vamos ter o quê? O YB
menos o YA dividido pelo XB menos o XA, ok? Aí, pessoal, no plano cartesiano, uma reta pode aparecer de diferentes maneiras. Por exemplo, ela pode estar ali, ó, na horizontal, ela pode estar colocada na vertical, ela pode ser uma reta que é crescente e também pode ser uma reta que é decrescente, beleza? O que nos interessa aqui é o seguinte, ó. Quando a reta ela for crescente, o coeficiente angular, preste atenção, será sempre um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Quando a reta no plano cartesiano ela for decrescente, o seu coeficiente angular será um valor negativo, ou seja, menor do que zero. Vamos escrever isso aqui? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, no plano cartesiano, como nós vimos, a reta ela pode ser o quê? Ela pode ser uma reta que é crescente. Vamos escrever aqui, ó. Escreva aí, hein? Crescente. Ou ela pode ser uma reta decrescente. Vamos analisar primeiramente essas duas situações, tá? Então, vem aqui, ó, decrescente. Olha só, quando a reta ela for crescente, pessoal, o nosso coeficiente angular será um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Agora, por sua vez, se a reta ela for decrescente no plano cartesiano, o seu coeficiente angular será negativo, ou seja, menor do que zero. Agora, pessoal, se a reta estiver na horizontal, nós temos uma reta que não é nem crescente e nem decrescente, ou seja, o seu coeficiente angular ele não é nem positivo e nem negativo, ou seja, o coeficiente angular de uma reta que está na horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, o seu coeficiente angular é exatamente igual a zero. Tudo bem? Agora, por sua vez, pessoal, uma reta que esteja localizada paralela ao eixo y, ou seja, na vertical. Olha só, por exemplo, aqueles dois pontos ali. O que acontece na variação de y naqueles dois pontos ali? Nós temos toda aquela variação ali, tudo bem? Agora, o que acontece em relação à variação de x? Pessoal, a variação de x ali, ó, ela não muda, ou seja, o x de um menos o x do outro, ou seja, a abscissa de um ponto menos a abscissa do outro ponto, quanto é que dá isso daí? Dá zero. Pessoal, o ΔX está no denominador na fórmula. E o zero no denominador, pessoal, nós não poderemos ter. Ou seja, o que acontece? O coeficiente angular em uma reta vertical, pessoal, ele não existe. A gente não irá considerar ele. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, em relação aqui à tangente desse ângulo θ. Pessoal, está dizendo que a tangente do ângulo θ é exatamente igual ao coeficiente angular. Primeiramente, vamos localizar ali, ó, o que vem a ser esse ângulo θ. Pessoal, o ângulo θ é esse ângulo que eu estou colocando aqui assim, ó. Até, pessoal, se nós prolongarmos essa reta aí, ó, tanto aqui para baixo como para cima, nós vamos ter o seguinte, ó, essa reta está cruzando aqui, ó, o eixo x. E o ângulo θ, ele encaixa exatamente aqui. Tá? Então, o ângulo θ nada mais é do que o ângulo formado pelo eixo x, que é o eixo das abscissas, com a reta em questão. Ok? Agora, pessoal, repara o seguinte, ó, nesse triângulo retângulo aqui, ó, se nós fizermos aqui a tangente do ângulo θ, olha só o que nós vamos ter, ó, a tangente do ângulo θ, o que é mesmo? É o cateto oposto, que nesse caso é o ΔY, tudo bem? Dividido pelo cateto que é adjacente ao ângulo, ou seja, o ΔX. Vamos colocar aqui, ó, o ΔX. E o ΔY sobre o ΔX, como nós vimos aqui, pessoal, nada mais é do que o nosso coeficiente angular. Então, por isso que a tangente do ângulo θ também é exatamente o valor do coeficiente angular. Ok? Certo, pessoal? Conseguiu entender bem o que significa o coeficiente angular? Vamos fazer agora um exemplo para você pegar bem a situação e para você aprender como é que nós podemos calcular ali rapidamente o coeficiente angular de uma reta. Beleza? Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos fazer esse exemplo que diz o seguinte, olha só. Determine
o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos, nós temos aqui os pontos A e B, tudo bem? Então, pessoal, como nós vimos, o coeficiente angular nada mais é do que a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x, beleza? A variação no eixo y seria, por exemplo, o quê? Nós podemos pegar aqui, ó, YA menos o YB dividido... Aí, pessoal, olha só, se eu comecei com o A aqui, ó, eu tenho que colocar aqui embaixo o A também. Então, seria o x do A menos o x do B. Pessoal, tanto faz se você fizer YA menos YB ou fizer YB menos o YA, ok? Agora, o cuidado que você tem que tomar é o seguinte, se nós começamos ali em cima pelo A, fizemos então YA menos o YB, no denominador nós devemos começar com A, ou seja, XA menos o XB, ok? Vem comigo aqui. Então, agora, substituindo, nós vamos ter o seguinte, olha só. O YA seria esse 1, menos o YB que nós temos é o 4. Então, 1 menos o 4. Dividido, o x do ponto A é o menos o 2, menos o x do ponto B, que é o 3. Nós vamos ficar com o seguinte, 1 menos o 4, aqui nós vamos ter o menos o 3, dividido, menos 2 com menos 3, nós teremos o menos 5. E a divisão entre dois números negativos, pessoal, fica um valor positivo, nesse caso, 3 quintos. Ok, pessoal? Então, esse 3 quintos aqui, ó, é o nosso coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Então, pessoal, nesse caso aí, chegamos a um coeficiente angular que é um valor positivo, ou seja, a reta que passa pelos pontos A e B é uma reta crescente, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, se nós colocarmos aqui, ó, um plano cartesiano, mais ou menos assim, nós vamos ter aqui o eixo y, que é das ordenadas, e aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas. Tudo bem? Colocando os pontos aqui, ó, o ponto A tem menos 2 para o x e 1 para o y. Então, menos 2 para o x mais ou menos aqui assim, e 1 para o y mais ou menos aqui. Então, nós temos mais ou menos aqui assim o nosso ponto A. E o ponto B tem 3 para o x e 4 para o y. 3 para o x mais ou menos aqui assim, e 4 para o y mais ou menos aqui. Então, pessoal, aqui nós vamos ter, então, o ponto B. Então, dessa forma, nós temos a reta, ó, que passa pelo A e pelo B, uma reta crescente com o coeficiente angular 3 quintos. Pessoal, se nós colocarmos aqui, ó, um triângulo retângulo, como nós fizemos anteriormente, o que acontece? Ó? Se o coeficiente angular aqui, ó, ele é 3 quintos, ele significa o seguinte, ó, que a variação aqui, ó, na vertical foi de 3 unidades, enquanto que a variação aqui, ó, na horizontal foi de 5 unidades. Então, para que nós possamos subir aqui, ó, 3 unidades, nessa reta nós devemos caminhar aqui, ó, 5 unidades na horizontal. Beleza? Beleza, então, pessoal, vamos seguir agora na aula e vamos ver a equação da reta formada pelo seu ponto e pelo seu coeficiente angular. Ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos ver agora a equação ponto-coeficiente angular. Como assim, Ferreto? Olha só. A equação da reta que passa pelo ponto, olha só, nós temos aqui um ponto conhecido, que eu estou chamando aqui com coordenadas x0, y0, tá? E possui coeficiente angular m, ou seja, nós sabemos também o seu coeficiente angular. Essa equação da reta, pessoal, é dada por essa fórmula que está aqui. Então, pessoal, em um plano cartesiano, quando nós tivermos um ponto bem definido, ou seja, nós soubermos ali as coordenadas dele, como nós estamos vendo aí. O que acontece? Por esse ponto aí, pessoal, está passando uma infinidade de retas, beleza? Cada uma dessas retas aí possui um coeficiente angular diferente.
Agora, pessoal, se nós soubermos exatamente o coeficiente angular da reta que nós queremos determinar, o que acontece? Nós teremos exatamente, então, uma única reta que passa por esse ponto e possui o coeficiente angular que nós sabemos. Beleza? Então, pessoal, se nós tivermos o valor do coeficiente angular e se nós tivermos as coordenadas de um ponto, nós pegaremos, então, esses valores e substituiremos nessa fórmula que está aí e nós teremos aí sim a equação de uma reta. Beleza? Até, pessoal, tem um macete para nós memorizarmos essa fórmula aí. Como é que é o macete, Ferreto? Olha só. Ioiô, mi, xoxô. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, se nós tivermos aqui, ó, as coordenadas de um ponto, nós iremos substituir as coordenadas desse ponto aqui, ó. Tudo bem? E se nós tivermos o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto, nós iremos substituir aqui. E aí nós teremos a fórmula da equação da reta, ou seja, a equação da reta está determinada. Beleza? Pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos fazer um exemplo acerca dessa situação que está aí. Olha só, diz o seguinte: escreva uma equação da reta que passa pelo ponto. Olha só, nós temos aqui, ó, as coordenadas do ponto com inclinação menos 3/2. Pessoal, olha só, olha a palavra inclinação aqui, ó. Inclinação, pessoal, é a mesma coisa que o coeficiente angular. Beleza? Então, pessoal, substituindo na fórmula, vamos colocar aqui, ó, ioiô, olha só, ioiô é igual a mi, xô, xô, ok? Substituindo, nós vamos ter o seguinte, ó, y menos o y do ponto, que nesse caso é o 2, é igual ao m, que nesse caso é o menos 3/2, que multiplica o x menos o x do ponto, que está valendo o 3, beleza? Aí, pessoal, esse 2 aqui, ó, que está dividindo, ele vai para a esquerda ali multiplicando esse y menos 2. E nós teremos o seguinte: 2 que multiplica o y, ficaremos com 2y. 2 que multiplica o menos 2, menos o 4. É igual. Agora, esse 3 aqui, esse menos 3, na verdade, ele está multiplicando esse parênteses. Ou seja, nós faremos aqui a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho. Então, menos 3 vezes o x, menos 3x, e menos 3 vezes o menos 3, ficaremos com mais 9. Ok? Vamos só arrumar um pouco essa equação aí, ó. Passando esse menos 3x para o lado esquerdo, ele vai passar positivo, e esse 9 também passando para o lado esquerdo, ele passa negativo. Então, nós ficaremos o seguinte, ó, 2y com mais o 3x, agora esse menos 4 está recebendo o menos 9. Então, nós ficaremos com menos o 13 e isso aqui é igual a 0. Pessoal, então nós temos aí a equação da reta que passa por aquele ponto e possui o coeficiente angular igual a menos 3/2. Beleza? Pessoal, olha só uma coisa bem interessante aqui, ó. Essa reta está num formato conhecido como formato geral, ou seja, o que nós temos aí é a equação geral de uma reta. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, aqui, ó, vamos escrever, nós temos o formato da equação geral da reta. Tudo bem? Agora, Ferreto, existe um outro formato para a equação da reta? Existe. Pessoal, olha só. Se nós isolarmos o y, olha só o que irá acontecer aqui. Nós vamos ter, então, o 2y. Vamos passar esse 3x para o lado direito, ficará com menos o 3x. Passando o menos 13 para o lado direito, nós vamos ficar com mais o 13. Tudo bem? Agora, o 2 que está multiplicando, ele desce dividindo. Então, nós vamos ter o y é igual, vamos copiar aqui, ó, menos 3x mais o 13. Agora, tudo dividido por 2, ou simplesmente, pessoal, a gente divide por 2 aqui e divide por 2 aqui, ok?
Pessoal, se nós pegarmos a equação da reta e isolarmos o y, como está acontecendo aí, nós temos aí sim o formato da equação reduzida da reta. Pessoal, e o formato da equação reduzida da reta tem exatamente esse formato aí, ó. Y é igual a mx mais o n. Pessoal, esse m que está aí é exatamente o coeficiente angular. Olha só, nós temos ali o menos 3 meios, que é exatamente o coeficiente angular que foi fornecido lá no começo na questão. Beleza? E aquele outro valor que está sozinho ali, ó, ou seja, o termo independente na equação reduzida, aquele valor é o coeficiente linear da reta. Ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, o que nós temos aqui, ó, é o formato da equação da reta na forma reduzida. Então, a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta, a gente consegue sempre quando nós isolamos aqui, ó, o y, ok? E o que acontece, pessoal, é o seguinte, ó, a equação reduzida da reta, ela sempre terá esse formato aqui, ó. Y é igual ao mx mais um certo valor n, tudo bem? E repare o seguinte, ó, o m é o coeficiente angular que nós colocamos exatamente multiplicando o x. E o coeficiente linear, tá? É o n que eu estou representando aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, esse aqui é o nosso coeficiente, o quê? Coeficiente linear. Tudo bem? Se eu for, por exemplo, colocar a equação dessa reta no plano cartesiano. Olha só, nós vamos ter aqui o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas. Olha só, nós temos o ponto que a reta passa, está passando no ponto com coordenadas 3 e 2. Vamos colocar, por exemplo, aqui assim o 3 e vamos colocar aqui o y igual a 2. Então, nós temos mais ou menos aqui assim, ó, o ponto aonde a reta passa. Como nós temos aqui um coeficiente angular negativo, o que nós temos é uma reta decrescente. Então, mais ou menos, pessoal, uma reta decrescente passando pelo ponto P estaria, vamos supor, localizada dessa maneira. Tudo bem? Ferreta, onde é que está o ângulo θ em questão? Ó? Está aqui assim, ó, o ângulo θ. Tudo bem? Repara que esse ângulo θ aqui, ó, ele é sempre tirado no sentido quê? No sentido anti-horário, tá? Então, é o ângulo formado pela reta e pelo eixo das abscissas no sentido anti-horário. E nós temos, então, que a tangente desse ângulo θ, ela vale aqui, ó, menos 3 meios. Beleza? Uma reta decrescente. Ferreto, agora, em relação aqui ao coeficiente linear. Esse 13,5, pessoal, é exatamente o valor aqui, ó, aonde a reta cruza o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Então, esse valor aqui, ó, nesse exemplo, ele vale 13,5, ok? Então, pessoal, olha quanta informação que nós revisamos apenas em um único exemplo. Agora, para finalizarmos a aula aí com chave de ouro, vamos fazer mais um exemplo aí para você ficar bem craque em relação aos coeficientes de uma reta, ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, olha esse exemplo aqui, ó. Escreva uma equação para a reta que passa pelos pontos. Nós temos aqui, então, 2 pontos. Tudo bem? Pessoal, o que nós podemos fazer, se nós temos 2 pontos aqui, ó, primeiramente, é determinar o valor do coeficiente angular. E como nós vimos, é a variação na vertical dividido pela variação na horizontal. Beleza? O ΔY, pessoal, olha só. Vamos pegar primeiramente o y desse ponto e subtrair pelo y desse ponto. Ou seja, o menos 2 menos esse 3 que está aqui, beleza? Dividido, agora, pessoal, vamos pegar o x desse ponto aqui, ó, que é o menos 3, menos o x do outro ponto, que é o 4. Então, nesse caso, nós teremos menos 2 com menos 3, ficaremos com menos o 5, dividido menos 3 com menos 4, ficaremos com menos o 7. Divisão de dois números negativos fica positivo, nesse caso, 5 sétimos.
Então, pessoal, agora preste bastante atenção, tá? Nós descobrimos ali o coeficiente angular da reta, nesse caso é um coeficiente angular positivo, sendo então uma reta crescente. E essa reta, pessoal, passa por aqueles dois pontos ali. O que nós vamos fazer? Ó? Vamos pegar esse coeficiente angular e vamos pegar as coordenadas de um daqueles pontos ali, tá? E substituir na fórmula ioiô michôchô. Aí, pessoal, o que nós teremos? Nós teremos a equação da reta que passa por esses dois pontos aí. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, na fórmula ioiô michôchô, vamos colocar aqui, ó. Beleza? O que nós vamos fazer? Ó? No lugar aqui, ó, do x0 e do y0, nós vamos colocar, então, as coordenadas de um desses dois pontos. Vamos escolher, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Coordenadas positivas fica mais fácil, né? Enquanto que o coeficiente angular m que está aqui, ó, nós vamos substituir pelo valor 5/7, ok? Então, pessoal, apenas substituindo, nós vamos ter o seguinte. Y menos o y do ponto, que nesse caso é o 3. Isso aqui é igual ao m. Nós vamos colocar aqui os 5/7, que multiplica o x menos o x do ponto, que nesse caso vale o 4. Poderia pegar o outro ponto também sem problema algum, tá? Esse 7 que está dividindo, pessoal, ele irá passar multiplicando. Então, nós teremos aqui, ó, 7 vezes o y, 7y, 7 vezes o menos 3, ficaremos com menos o 21. Isso aqui é igual, agora esse 5 aqui, ó, fará a propriedade distributiva, e nós teremos, então, o seguinte, ó, 5 vezes o x, 5x, e 5 vezes o menos 4 menos o 20. Pessoal, nesse caso aqui, ó, se eu passar, por exemplo, tudo para o lado esquerdo, nós teremos 7y menos o 5x menos o 1 igual a 0. Nós teremos aqui, ó, o formato da equação, o quê? Da equação geral da reta. Tudo bem? Agora, por sua vez, ó, se nós isolarmos o y, nós ficaremos com o seguinte, ó, nós ficaremos com 5x, vamos passar esse menos 1 para o lado de lá, fica mais 1. Agora, esse 7 dividindo, ó, poderíamos colocar aqui, ó, dividindo 5 e dividindo aqui o 1. E nesse caso, então, nós teremos a equação reduzida da reta, ok? Então, pessoal, nessa equação reduzida e apenas na equação reduzida, nós temos ali os dois coeficientes, beleza? Aquele primeiro coeficiente é o coeficiente angular, que é exatamente o coeficiente angular que nós calculamos lá em cima, beleza? E aquele valor 1/7 ali, ó, representa o coeficiente linear, que é exatamente onde a reta cruza o eixo quê? O eixo y, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, se nós colocarmos essa reta, por exemplo, nesse plano cartesiano aqui, nós temos aqui o eixo x, o eixo y, nós temos uma reta que é uma reta crescente, porque nós temos o coeficiente angular positivo, tudo bem? Então, mais ou menos assim, tudo bem? E o que acontece? Ela está cruzando o eixo y ali num 7º, que é o nosso coeficiente linear. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto que vale 1/7 para o y. Beleza? E outra coisa, né, pessoal? O ângulo aqui, no caso, o ângulo θ, é esse ângulo aqui. E nós sabemos, então, que a tangente do ângulo θ, nesse caso, vale 5/7, que é o coeficiente angular. Ok? Certo, então, pessoal, chegamos ao final dessa primeira aula, que é uma aula muito importante, uma aula introdutória para as aulas seguintes que virão aí acerca da derivada. Beleza? Espero que você tenha gostado bastante da aula. Se você gostou, clique em curtir, tá, pessoal? Continue nos estudos, muita força aí, tá? Um abração, aguardo vocês nas próximas aulas e até mais.